Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 17 de maio de 2017, uma quarta-feira, e hoje eu vou falar sobre um assunto que surgiu ontem no grupo de apoiadores. Para quem não sabe aí, eu tenho um grupo de WhatsApp para pessoas que apoiam o site e o canal, que eu respondo lá dúvidas, eu falo sobre isso tudo e faltam poucas vagas. Eu falei que eu ia encerrar com 100 pessoas, até para não ficar muitas conversas, para não ficar difícil para mim também e não ficar muita conversa paralela, e eu devo fazer isso. Faltam 9 vagas, tem lá no site tudo como é que se faz, www.dicadehoje7.com, entra na parte de contribuição. Mas o que surgiu foi o seguinte, chegou uma pessoa e falou assim: poxa vida, desde a mínima em 2015, Magazine Luiza já subiu 35 vezes. Imagina, isso seria uma mina de ouro para mim, seria incrível. Imagina eu botar R$ 1.000 ter R$ 35.000 hoje, eu ter botado R$ 5.000 ter R$ 175.000 hoje. Aí eu coloquei lá no grupo a seguinte pergunta: você teria coragem de manter Magazine Luiza esse tempo todo? Você não teria vendido em nenhum momento? Será que quando tivesse feito 100% de lucro, 200% de lucro, você não teria realizado? Entendeu? Porque o que que acontece? Quando a gente fica muito ligado em preço e a gente sai dos fundamentos, a gente passa a querer segurar qualquer ganhozinho que a gente tem. Então você ganhou, imagina, 100% não é nem um ganhozinho. Você luta muitas vezes para ganhar 10%, então você vai pegar o 10% e vai largar. Quando você aplica por fundamentos, você fica um pouco imune a isso. Tá? Então eu fiz aqui uma série de slides para tentar ver, e eu quero que você pense nisso, tá? Se você iria manter uma ação que saiu de R$ 7 e foi para hoje R$ 280. Se você teria mantido isso no período ou não. E eu quero ver se até o final do vídeo você vai ter mudado ou não. E no final eu vou fazer um paralelo com a Saraiva que eu tenho, que eu acho interessante, tá? Então agora eu vou tirar aqui e vamos começar o vídeo. Eu chamei esse vídeo de Você Teria Coragem, tá? Eu acho que aqui a melhor palavra nem seria coragem, seria conhecimento. Você teria conhecimento para manter uma posição, mesmo depois dela subir tanto? Então vamos lá, tem muitos slides hoje, eu vou tentar passar mais rápido. Ó. Esse aqui é o gráfico de Magazine Luiza. Ele saiu aqui em dezembro de 2015 de R$ 7,69 e fechou aí no dia de ontem, o último que eu tinha, R$ 282,50. Esse aqui é um gráfico semanal, S, tá? E ela andou dessa forma aqui, 3.573% em 17 meses. Mas olha o que aconteceu no meio do caminho. Por exemplo, assim que você comprou ela em dezembro, imaginamos que você tenha comprado na mínima. Aí você comprou aqui. 15 dias depois, ela estava com uma alta já de 150%. Ela já valia R$ 18 e pouco. 20 dias depois ela caiu. E a tua alta ficou ainda em 60%. Será que você não teria realizado? Imagina se ela viesse caísse aqui mais abaixo. Se você pegar o gráfico dela antes, é uma queda vertiginosa, que saiu lá de R$ 60 e caiu para esses 7. Será que ela não poderia chegar em 1? Entendeu? Isso é que a gente tem que pensar às vezes. Não adianta a empresa subir 3.000%. Você teria coragem de ter permanecido nessa empresa com esse valor todo? Tá? E você pode nem ter pego aqui. Você pode ter pego aqui, por exemplo, ó, no 10, por exemplo. Então, quer dizer, essa queda aqui teria levado o teu lucro para uns 20%, 22%. Tá? E isso aconteceu de novo. Por exemplo, aqui, ó. Pior ainda, caiu os 30% em 2 dias. Isso aqui teve muito pânico. Teve gente aqui que se desfez na hora. Imagina você, se continuasse caindo isso, você ia entregar 15 vezes de lucro aqui em pouco tempo. Imagina se voltasse aqui para R$ 7 de novo. Isso tudo é só analisando o gráfico, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, queda de 25%, quase 25%, ó, de 216 para 164. Tá? O que que eu quero dizer com isso? Se você analisa só gráfico sem fundamento, você acaba às vezes ficando com medo. Você quer ganhar esses ganhos menores. Tá? Agora vamos ver
aqui o racional, tá? Que eu não usei, mas eu estou usando agora em Saraiva, o racional que poderia ter sido usado em, como é que é? Magazine Luiza, desculpa, Miglu 3. Em dezembro de 2015, naquela época da mínima, o último resultado disponível que existia era o terceiro trimestre de 2015. A empresa gerava prejuízo nesse período. Olha só o que acontece com a empresa. O terceiro trimestre de 2015, ela teve um prejuízo de 19 milhões de reais. Depois, o quarto trimestre, 52 milhões de reais. Quando saiu esse resultado, teve uma queda ali de 15%. Se vocês voltarem lá no gráfico, vocês vão ver. Não foi nenhuma dessas que eu botei, mas você vê que o prejuízo aumentou ainda. Aí no primeiro trimestre de 2016, que costuma sair em maio mais ou menos, teve o primeiro lucro da empresa, depois de mais de um ano. Aí segundo trimestre, 10,4 milhões, terceiro 24, quarto trimestre 46, primeiro trimestre de 2017, 58,6 milhões. Então você vê que é uma empresa que tem crescido aí todos os trimestres. Inclusive o primeiro trimestre foi melhor do que o trimestre do Natal, que é muito difícil para uma empresa que trabalhe com comércio, tá? Por isso que ela continua a crescer. Como ela gerava prejuízo, o melhor indicador para a gente fazer essa análise é o Enterprise Value dividido pelo EBITDA. E eu vou tentar colocar aqui do lado, para aparecer agora, o vídeo que eu fiz sobre Enterprise Value, que eu falo sobre a Magazine Luiza ainda comparada com as outras naquela época em janeiro, e mostro que ela naquele preço lá de cento e pouco, ela ainda estava barata. Tá? Eu não entrei nela porque, enfim, eu achava que tinha outras opções melhores, tá? Mas ela estava barata por esse indicador, comparando com outras do setor. Enterprise Value é igual a dívida mais valor de mercado. Então a gente tem aqui, terceiro trimestre de 2015, a dívida de Magazine Luiza era 2 bilhões, o valor de mercado que nada mais é do que a quantidade de ações multiplicado pelo preço dela. Então o preço era 7,69 daquela mínima, vezes a quantidade de ações que ela tem. Tá? Eu esqueci agora a quantidade, mas deu 307 milhões aqui de reais. 2 bilhões 308, o EBITDA naquela época anualizado, no terceiro trimestre de 2015. Anualizado pega o quarto trimestre de 2014, primeiro de 2015, segundo de 2015, terceiro trimestre de 2015. Era 518 milhões. Então a gente tem um EV sobre EBITDA de 4,47. Tá? Se vocês não entendem o que é o EV sobre EBITDA, vai lá no vídeo de Enterprise Value. Já aqui, segundo trimestre de 2016, passei aí 9 meses para frente. A gente vê que o preço dela já subiu para 38,31. O valor de mercado dela subiu de 307 milhões para 828 milhões. E aí o Enterprise Value dela já era 5,45. Vocês vejam que o EBITDA ainda diminuiu. Era 518 milhões, caiu para 463 milhões. Mas a dívida dela já tinha diminuído. Então, quando a dívida diminui, o valor de mercado pode subir da empresa. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Boa parte dessa recuperação aqui foi baixa de dívida, alta de valor de mercado. Tá? A Rail 3, por exemplo, ela está nesse sentido também. Ela gera prejuízo sempre, mas ela tá conseguindo aí aumentar o EBITDA. EV, primeiro trimestre de 2017. Ela ainda tem uma dívida alta de 1 bilhão 578, mas ela teve 3 bilhões e 800 já de valor de mercado, porque o preço da ação é R$ 176 reais, e a quantidade de ações continua a mesma. Então agora ela já tem um valor da firma de 5 bilhões e 388 milhões. O EBITDA subiu para 763 milhões, mas isso aqui ainda continua baixo. Tá? Seria o seguinte, seria em quantos anos a empresa consegue gerar resultado operacional para pagar tanto o valor de mercado dela quanto as dívidas do capital de terceiro. Tá? Seria, em tese, seria isso, mas tem um vídeo todo explicando. E o atual, né, que aumentou mais ainda, aumentou de 176 para 282 depois de 31 de março, a gente tem aqui esse valor acima, e esse Enterprise Value chegou em 10,05, que eu ainda considero aceitável. Eu considero aceitável até uns 15, ainda considero aceitável. Ainda mais que a taxa de juros do Brasil está caindo. Tá?
Então, qual seria a minha estratégia para esse tipo de ação? Porque, como vocês veem, é uma empresa que dava prejuízo. Se eu tivesse entrado nela em dezembro, ela seria uma ação de risco, igual é a Saraiva hoje para mim. Então, a minha estratégia nessas empresas é entrar com uma participação bem pequena, tá? Que ela não ultrapassa assim 2, 3% no máximo. Porque, como vocês podem ver, se ela foguetar, né, como a gente usa na gíria, ela vai acabar ocupando um percentual da tua carteira grande. Você não precisa se arriscar e botar 15, 20% dessa ação, porque se ela cair para os centavos, você perde 15 ou 20% do teu dinheiro. 2% já é suficiente para uma estratégia dessa, porque a tendência dela de subir seria enorme, como a gente viu aqui com o Magazine Luiza. Então eu teria, imagina uma carteira de 100 mil, tá? Só como exemplo, 98 mil em outras empresas que eu ia dividir aí, analisando fundamentalistamente, falando por lucro, por preço sobre lucro, retorno sobre patrimônio líquido, e 2 mil seria de Magazine Luiza. Em dezembro de 2015, com aquele preço lá de 7, 8 reais, eu gastaria aqui uns 2.300, 2.400, na verdade. Tá? Essa diferença não faz a mínima, não tem o mínimo problema. Hoje em dia, se eu não mexesse nela, tá? Se eu aceitasse ficar de olho fechado e só abrisse home broker hoje, ou no caso no preço de ontem, eu teria em torno de 120 mil das outras empresas, aproximadamente, tá? Quanto o Ibovespa rendeu aí, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu fui aqui conservador, e 71.460 de Miglu, de Magazine Luiza. Tá? Seria aquela alta lá de 35,73 vezes. Então, Magazine Luiza representaria hoje 37% da carteira. Nem Itaúsa eu deixo chegar nesse patamar. Então, aqui é importante. O que eu faria? Tá? Quando uma empresa dessas, que ainda é turnaround, é uma empresa que está se refazendo de prejuízo para virar lucro, está na minha carteira, eu boto ela com um percentual pequeno, como eu falei, 2 a 3%. Quando ela chega em 10% da carteira, se ela chegar, né, raros são os casos que chegam realmente, e eu iria vender uma parte, porque eu não gosto que ela fique mais do que 10%. Então, ó, eu venderia 100 daquelas 300 por 40 reais aqui, porque 12 mil vezes em 300 ações seria 4 mil cada lote, tá? 40 reais por ação. Eu embolsaria já 4 mil e ficaria com 8 mil. Vocês vejam que aqui eu já tirei todo o dinheiro que eu gastei e ainda ganhei um lucro. Tá? Esse 8 mil aqui já é dinheiro que eu não usei, tá? Para comprar as ações. Mesmo que ela virasse zero, eu já ganhei dinheiro. Aí depois de um tempo, a carteira viraria aproximadamente 117k das outras empresas e Magazine Luiza uns 13 mil. Soma 130 mil, essa aqui chegou de novo em 10%. Eu venderia de novo 100 ações. Como aqui eu tenho 200 ações a 13 mil, dá 65 cada um. Então eu ganharia 6.500. E os últimos 100, eu venderia mais ou menos aqui, por 140. Tá? Aqui eu ficaria com 1.400, aproximadamente aqui 127 mil, porque eu teria botado aquele dinheiro que eu vendi Magazine Luiza aqui. E aí eu ficaria já sem nenhuma Magazine Luiza, provavelmente aqui no 140, seguindo essa estratégia, porque eu não ia querer entrar no fracionário. Então, total recebido, 24.500 com aqueles 2 mil iniciais, retorno de 12,25 vezes. Tá? Ou 11 vezes, ou 10, alguma coisa vezes, se você pensar que não era exatamente 2 mil, era 2.300 ou 2.400. Tá? Mesmo assim, é um retorno bem expressivo, dificilmente você vai conseguir isso em um ano e pouco. Tá? E eu acho que essa estratégia é bem mais interessante porque você acaba gerenciando o teu risco também. Se a ação em algum momento ali não gerasse resultados, ela voltasse a cair, você já estava mais ou menos protegido. Você já tinha tirado parte do capital. Então vamos fazer o mesmo estudo agora com Saraiva. Terceiro trimestre de 2015. A gente tem 78 milhões só de valor de mercado, 609 milhões de dívida. Acabei invertendo no outro, botei a dívida na frente. O EBIT dá 85 milhões. A gente tem um Enterprise Value dividido por EBITDA de 8,07. Segundo trimestre de 2016,
é até difícil calcular que o próprio resultado operacional da empresa veio negativo, menos 41,03. A gente vê um lucro lá, mas é porque ela vendeu lá a editora, foi um não recorrente. Então o preço, mas ela conseguiu diminuir a dívida aqui, ó. Se você vê, ó, 609 milhões para 522 milhões. Não entrou aqui no valor de mercado porque o EBITDA veio negativo. Não aconteceu isso. Por isso que ela está mais atrasada do que Magazine Luiza. E aí no primeiro trimestre de 2016 a gente já vê aqui uma queda de para 296 milhões da dívida. O valor de mercado 114 milhões. E a gente tem um Enterprise Value de 12,86, ainda com um EBITDA menor do que aquele do terceiro trimestre de 2015. Tá? Tem uma consideração aqui que eu quero fazer. A Saraiva ela tem ações SLED 3 e SLED 4. Para eu calcular certo o valor de mercado, eu teria que pegar a proporção de SLED 3 e a proporção de SLED 4 em cada uma. Aqui eu fiz tudo como SLED 4. Então, se você calcular perfeitamente, pode dar alguma diferença de valores entre o meu cálculo e o de vocês. E provavelmente o de vocês vai estar certo. Tá? Eu só fiz aqui uma projeção para mostrar como seria o potencial de crescimento se ela voltar a gerar resultados igual, por exemplo, de 2011 e 2012. Tá? E eu acredito que ela pode gerar esse resultado não pelas lojas físicas, como ela fez em 2011 e 2012, mas por causa do e-commerce. Eu tenho visto que todo ano cresce aí na base de 10%, 11% e-commerce, e aos poucos isso vai acabar gerando caixa para a empresa, na minha opinião. Então, nos anos de 2011 e 2012, a empresa chegou a ter EBITDA de 267 milhões. Eu não sei se isso vai acontecer tão rápido como o Magazine Luiza, eu não sei nem se isso vai acontecer. Tá? Mas se por acaso isso acontecer, que seja em 2018 ou 2019, olha o que aconteceria. Para você manter esse patamar aqui de 12,86 atual desse indicador, com esse EBITDA aqui, só invertendo aqui, né, jogando vezes para cá, o Enterprise Value da empresa seria de 3 bilhões e 400 milhões. Se ela mantivesse a dívida atual de hoje em 296 milhões, você estaria falando de 3 bilhões e 100 de valor de mercado. Valor de mercado é o preço vezes a quantidade de ações. Se a gente pegar isso e dividir pelas ações atuais, com aquela questão lá, que dividiria SLED 3 e SLED 4, a gente chega num preço médio de R$ 117,77. Entendeu? Isso deve acontecer? É muitíssimo difícil. É a minha ação com maior risco. Mas para um percentual de lucro que pode chegar nisso, eu estou aceitando correr o risco, até fugindo da minha essência, que é mais fundamentalista, e pegar ações mais lucrativas. Então, como eu acho que vai crescer o olho de vocês esse valor aqui, tá? Eu vou fazer uma conclusão que eu vou tentar reduzir aí essa questão de vocês, para vocês não ficarem também com o olho crescido e nem falar que eu falei que Saraiva vai chegar em cento e poucos reais. Tá? Eu vejo grande potencial na empresa, principalmente pelo e-commerce, como eu falei. Agora, vamos lá, agora vem as ressalvas. É muito importante isso. Esse é o investimento de maior risco na minha carteira, por isso eu só coloco 2% nele. A chance de eu perder esse 2% é maior do que eu ganhar lá sei lá, não sei quanto deu, uns 18 vezes ou 17 vezes no preço atual. Tá? Só que vale a pena, entendeu? Eu acho que é uma simetria favorável para mim. Ela tem que voltar a gerar aquele EBITDA ou gerar algum valor intermediário aí, porque eu vou fazendo aquela realocação aos poucos. Tá? Se um dia ela chegar a 10% da minha carteira, eu vou vender uma parte para reduzir a posição dela, para reduzir o percentual dela, como eu falei que eu faria lá com o Magazine Luiza. Então, para mim, o que importa é ver se a dívida está controlada, se o EBITDA dela está aumentando. Tá? Só isso, mais nada. O preço da ação, para mim, não vai importar. Mesmo tendo potencial de chegar até aquele valor que eu mostrei no outro slide, se ela chegar porventura a valer 10% do total da minha carteira, eu vou vender parte para fazer o rebalanceamento. Isso faz parte de gestão de risco. Tá?
E só para terminar dizendo que a gestão de risco da carteira é tão importante quanto a rentabilidade. Você não pode deixar uma ação que sobe 6% em um dia, cai 8% no outro, sobe 7% no outro, ter no futuro uma participação igual a de Itaúsa. É óbvio que ela pode chegar no futuro e valer e ter lucratividade crescente, constante, e aí vai ser uma outra questão. Ela já não vai mais ser inserida como turnaround, ela vai ter mudado o que ela é. Mas só que aí a gente vai ter que analisar ao longo do tempo, tá? Qualquer coisa em relação a comentários, bota lá embaixo. Quero saber muito se vocês iriam manter ou não a ação de Magazine Luiza por esse tempo todo, embora sabendo que na realidade é mais complicado, né? Quando a gente vê cair 30% do nosso dinheiro é mais difícil. Eu queria pedir aí para vocês compartilharem o vídeo, curtirem e se inscreverem no canal. Lembrando aí que nessa semana está aberto lá na página do site www.dicadehoje7.com a inscrição lá para o mini curso de opções que é gratuito. Você cadastra lá o e-mail e cada dia você vai recebendo o vídeo. E aí, então eu acho que vale muito a pena. Eu acho que é importante as pessoas terem conhecimento do potencial que opções têm. Muito obrigado aí a todos, abraços, bons negócios, até outro dia. Valeu, tchau, tchau.